Muitas doutrinas que surgiram durante a Idade Média ou a Idade Escura levaram ao surgimento do protestantismo, e muitas dessas doutrinas ainda hoje separam protestantes e católicos romanos. Ao lermos o livro de Mateus, no capítulo 15, o versículo 9, Jesus, ele nos advertiu um grupo de pessoas que gostavam de viver as tradições, e ele disse: olha, vocês em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. É muito perigoso, queridos, adorar a Deus pensando que estamos adorando, vivendo doutrinas que são preceitos de homem. Mas Jesus ainda adverte no livro de João, no capítulo 7, o verso 17, dizendo: se alguém quiser fazer a vontade dele, então conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. São as palavras do próprio Cristo. Quando Jesus estava ali na festa dos tabernáculos: se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai conhecer, você vai saber se eu estou falando a meu respeito ou estou falando a respeito de Deus mesmo, do próprio Deus, ou se estou falando doutrinas que não são de homens. Então, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, ele nos ensina através de sua palavra, através do seu Santo Espírito, quando nós queremos fazer a vontade de Deus. Se nós não quisermos fazer a vontade de Deus, é claro que nós temos um outro que nos ensina, que é o inimigo das almas. Mas quando nós vamos para Efésios, no capítulo 4, o versículo 14, diz mais: para que não mais sejais como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo, ele é muito enfático nesse verso. Nós precisamos de ter conhecimento da palavra de Deus, termos sabedoria do Espírito Santo, para não sermos levados para lá e para cá por todo o conceito de doutrina, tá certo? Que pela artimanha dos homens elas são ensinadas, e muitos caem nos erros doutrinários porque são planejados com artimanhas, com astúcias. Cuidado, meu querido ouvinte, para não cair nas pegadinhas do inimigo por artimanhas e assim sermos levados por todo conceito de doutrina exposta por aí. E Paulo, escrevendo aos Timóteos, lá no 1 Timóteo 4, verso 1, ele ainda diz mais: ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos muitos se afastariam, apostatariam da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas ou ensinos de demônios. Que advertência forte! Que advertência forte! Cuidado! Nos últimos dias, muitas doutrinas que seriam doutrinas de demônios. Que, Daniel? É isto mesmo? Sim, meus queridos. Então, a igreja do primeiro século era uma igreja pura, a igreja dos apóstolos, a doutrina cristocêntrica, doutrina apostólica. E a igreja vai aos poucos entrando em declínio espiritual. E quando nós vamos ali para o quarto século, terceiro, quarto, quinto século, enfim, as doutrinas vão solapando o seio da igreja.
E muitos não convertidos vão sendo levados para o seio da igreja, levando os seus cultos, as suas formas pagãs, e a igreja vai adotando esse sistema de paganismo, e a igreja vai entrando então em um colapso doutrinário. Terrível isso. E quando nós estudamos alguns pontos altos dessas doutrinas, nós vamos perceber que isso afetou grandemente a credibilidade no cristianismo, levou a igreja a uma corrupção doutrinária anti-apostólica, anti-Jesus Cristo, anti-velho testamentário, anti-profética, e assim as doutrinas foram levando as pessoas ao erro, induzindo ao erro. Por isso temos a chamada Idade Escura, a Idade Média, onde a perseguição, tenho falado isso aqui em temas anteriores, a perseguição deu lugar à liberdade. Aliás, a liberdade então deu lugar à perseguição. A perseguição assumiu uma face cruel por as pessoas não crerem na verdade, por as pessoas crerem na verdade e foram obrigadas, até com pena de morte, a aceitarem os dogmas que a igreja foi instituindo. E uma ou dezenas de doutrinas, por exemplo, essas doutrinas foram dando margem para que, quando fosse ali no século XVI, por volta do século XV, XVI, desse abertura à reforma protestante, E uma dessas doutrinas foi a doutrina de que o cabeça da igreja na terra, ele é o substituto de Jesus Cristo. E essa doutrina afirma que somente o bispo de Roma era o vigário ou representante de Cristo aqui na terra e a cabeça visível da igreja universal, ou das igrejas, de todas as igrejas. Então, o bispo de Roma, vigário de Cristo, único representante de Cristo, o cabeça visível da igreja. Quando nós olhamos com a Bíblia, nós vemos que há um contraste com relação a isso, né? E esta doutrina de que o vigário de Cristo, o bispo de Roma é o vigário de Cristo, o representante, ela baseia-se na suposição de que Cristo tornou Pedro como cabeça visível da igreja. Então, Pedro, cabeça visível da igreja. Então, se Pedro é o cabeça visível da igreja, o bispo de Roma é o substituto de Pedro, ou de São Pedro, e agora esse bispo de Roma é o sucessor de São Pedro, ou seja, o representante de Cristo aqui na terra. Onde a crença diz que Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns entendem esse conceito doutrinário de que Pedro era a pedra e de que sobre ele Cristo instituiu ou fundou a sua igreja. Não é um conceito bíblico este. Não foi sobre Pedro que Cristo edificou a sua igreja, foi sobre ele mesmo. Tu és Pedro, e sobre esta, ele está falando de Jesus Cristo. Então, essa doutrina de que o bispo de Roma é o representante de Cristo na terra, o representante visível de Cristo, ele é o substituto de Pedro, é uma doutrina que no século XV e XVI vai contrariar os estudiosos da palavra de Deus e dizer não, o cabeça da igreja é Cristo. O bispo de Roma não é o cabeça, não é o substituto de Cristo. O único substituto de Cristo aqui na terra, meus queridos, é o Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador. Este é que hoje faz a obra, tá certo? Então, essa é uma doutrina antibíblica, doutrina de homem. Mas, em continuidade, nós temos também a outra doutrina que é com respeito à infalibilidade da igreja,
a infalibilidade da cabeça da igreja. Essa doutrina que mais fortemente contribuiu para o prestígio e influência da igreja naquela época foi de que a igreja é infalível. E a igreja, ela pretende jamais haver errado e que jamais errará. E ela baseou esse ensino no raciocínio de que um raciocínio que não encontra apoio bíblico, claro, dizendo de que a igreja é divina, e se a igreja é divina, um dos seus atributos inerentes é a infalibilidade. Adicionalmente, uma vez que Deus pretende, através de sua divina igreja, conduzir as pessoas ao céu, esta igreja deve ser infalível ao ensinar a fé e a moral. Então, Cristo, portanto, vai preservar a igreja do erro através do poder do Espírito Santo. Tem lógica, mas com uma pitada de erro. Porque o corolário lógico nega a corrupção básica dos seres humanos. A igreja é infalível, ela não erra. Então, o cabeça visível da igreja, que é o bispo de Roma, também não erra. Ele também é infalível. E este bispo de Roma, ele passa a atribuir então prerrogativas divinas para si. Eu sou o representante de Cristo, o vigário de Cristo aqui na terra. A igreja é infalível. Eu, líder, bispo de Roma, também sou infalível. Não cometo erro, porque eu sou representante de Cristo. Percebeu? E essa doutrina, então, leva prestígio à igreja, dizendo, bom, se no mundo não tem nada seguro, tem a igreja, ela não erra, ela é infalível. Com relação à fé e à moral, ela é infalível. E quando nós olhamos toda a história, nós vemos quantos erros bárbaros a igreja cometeu e o vigário, aquele que se dizia o representante de Cristo, ou os representantes de Cristo, que se dizem estar na sucessão de São Pedro, quantos erros bárbaros eles cometeram, quantos erros bárbaros. Mas essa ainda é hoje uma crença de que a igreja de Roma é infalível, o bispo de Roma é infalível, não erra em questão de fé e de moral, quando ele fala em ex-cátedra, ou seja, quando ele assume a palavra, ele é infalível e não comete erro. Isto é antibíblico, o tempo não permite, mas eu mostraria aqui pela Bíblia Sagrada que isso não é verdade. Então, uma outra doutrina que também vai levar no futuro muitos estudiosos da Bíblia a não aceitar, porque não tem fundamento bíblico, não aceitar essa doutrina, e vai dar então surgimento ao protestantismo. Uma outra doutrina é quando se eclipsa o ministério mediatório sumo sacerdotal de Cristo. O que quer dizer isto, Daniel? À medida que crescia a influência da igreja de Roma, a atenção dos fiéis foi sendo desviada de Cristo e da sua contínua obra de mediação como sumo sacerdote nos céus. Paulo é muito claro em dizer que ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso mediador que se acha no céu, assentado à destra de Deus. Cristo, o antítipo dos sacrifícios diários, lá representado no sistema sacrificial do Antigo Testamento, o santuário terrestre, lá havia os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Cristo é esse antítipo
dos sumos sacerdotes terrestres. E depois ele assenta ao céu, como diz o livro de Hebreus, ele é assunto ao céu, e hoje ele é o nosso sumo sacerdote por excelência. Então agora, o sumo sacerdote, ele está representado pelo bispo de Roma e pelos prelados, pelos demais sacerdotes que são ungidos para esta função. E agora então, em vez das pessoas confiarem em Cristo para o perdão dos pecados e para a eterna salvação, agora os fiéis passam a colocar a sua fé nos papas, nos sacerdotes, nos prelados, nos pastores. Isso contradiz frontalmente o ensino neotestamentário do sacerdócio de todos os crentes, que a Bíblia nos mostra. O sacerdote de todos os crentes. A Bíblia é muito claro. Eu estabeleci vocês como nação santa, povo santo, sacerdócio real. Mas não, um sacerdote agora representa você. E a este sacerdote repousa o poder de ministrar. E assim o ministério sacerdotal de Cristo no céu, onde ele, Cristo, aplica constantemente os benefícios do seu sacrifício expiatório àqueles que vão a ele com o coração arrependido. Isto foi negado quando a igreja substituiu o culto, substituiu a ceia do Senhor pelo sistema de culto agora de Roma. Então, ao contrário da Santa Ceia, um serviço instituído por Cristo, a fim de comemorar a sua morte e a sua ressurreição, agora pregar o seu reino, a Igreja de Roma pretende que o seu sistema de culto represente o sacrifício humano não sangrento oferecido por um sacerdote. Não mais eu apresento a Cristo, mas você tem que ir ao sacerdote para ele lhe apresentar a Cristo. Então, Cristo é repetidas vezes oferecido, como foi no Calvário, segundo esse sistema de culto. E então, nesta crença, esse sistema de culto é que traz graça especial ao fiel e também àqueles que já faleceram. Perceba, Jesus é colocado de Cristo. O sumo sacerdote é que vai lhe apresentar a Cristo. Se não for assim, você não encontra graça especial. O sacerdote assumiu o lugar de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote e está no santuário celestial. A intercessão de todos os crentes, mas essa doutrina não. A intercessão do sacerdote terreno é que vai te levar à graça. E isso ignora a Bíblia com muita ênfase, dizendo que esse sistema de culto conduzido por um sacerdote humano, e se não formos a esse sacerdote humano, perdemos a bênção. Mas a Bíblia diz que nós, eu e você, adentremos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Não precisamos de um pastor para estarmos junto ao trono da graça. Não precisamos de um sacerdote humano. Eu e você podemos ir confiantemente, tá? Junto ao trono da graça. Então, um sistema de culto foi colocado no lugar da ceia do Senhor, dizendo: se você não praticar esse sistema de culto, você não recebe a graça especial de Deus, você não recebe o perdão, você não tem acesso a Deus. Então, nesse sistema de doutrina, você, para ter acesso a Deus, precisa desse líder, desse sacerdote humano. Mas continua. Outra doutrina, irmãos, foi a natureza meritória das boas obras. O ponto de vista dominante desse assunto é de que, através da prática de boas obras, as pessoas podem adquirir méritos essenciais para a salvação. E que a fé somente não salva.
E isso contradiz claramente os ensinos novo testamentário, meus queridos. Então a Igreja de Roma ensina que as boas obras decorrentes da graça administrada ao coração do pecador, elas são meritórias. O que significa que as boas obras concedem ao indivíduo o direito de reclamar a salvação a Deus. Deus, eu fiz boas obras, então eu tenho direito à salvação. Esta crença diz exatamente isso. Claro que nós, seres humanos, podemos até produzir boas obras. E elas têm importância na nossa salvação, isso é claro. Agora, dizer que as boas obras, elas é meritória para a nossa salvação, e onde está a salvação pela graça? Então, nesta crença, o pecador, ele é justificado através das boas obras. Justificado através daquilo que ele faz, do papel importante que ele executa. Então, as obras, segundo esta crença, ela é fundamental para a justificação da pessoa. Obras meritórias. Elas também passaram a desempenhar um papel significativo na doutrina do purgatório. Você já ouviu falar? Porque essa doutrina afirma que aqueles que são perfeitamente puros, ou que não são perfeitamente puros, eles devem ser purificados, sofrendo uma punição temporária dos seus pecados num lugar chamado purgatório, antes que eles possam adentrar ou participar das alegrias do céu. Então a pessoa morreu, vai para o purgatório. E ali ele vai passar um tempo ali purgando os seus pecados. E aqueles que cometeram bastante boas obras, essas boas obras são transferidas a estes que estão no purgatório. E assim, quando os vivos intercedem por ele, essas boas obras são transferidas àquele que está no purgatório, e um momento ou outro vai redimi-lo do purgatório e ter então direito à salvação. Olha que coisa! Então as pessoas que estão no purgatório serão salvos através das boas obras que alguém praticou, boas obras a mais, é isto mesmo. Por isso existe a doutrina da penitência e da indulgência. Penitência é o sacramento pelo qual o cristão pode obter o perdão dos pecados cometidos após o seu batismo. O perdão dos pecados é obtido através da absolvição pronunciada pelo sacerdote. O sacerdote que vai pronunciar a absolvição dos seus pecados. Mas antes que ele possa ser obtido, os cristãos necessitam de examinar a sua consciência. Tudo bem, arrepender dos seus pecados, está certo, isso é bíblico. Tomar a decisão de nunca mais ofender a Deus. E deve então confessar seus pecados ao sacerdote e praticar penitência, ou seja, boas obras, ou seja, praticar algumas tarefas que são designadas pelo sacerdote. Sabe, queridos, contudo, a penitência não libera completamente o pecador. Eles ainda devem sofrer uma punição temporária, quer seja nessa vida, quer seja lá no purgatório. Então, para dar um jeito nessa questão, nessa punição, a igreja instituiu as indulgências capazes de promover a remissão do castigo temporal que ainda ficou pendente face ao pecado que aquela pessoa cometeu. As indulgências que podem beneficiar tanto os vivos quanto os que se acham no purgatório são asseguradas sob a condição de penitência e o desempenho de boas obras prescritas, muitas vezes sob a forma de valores monetários até pago à igreja. Quer resolver o seu pecado? Você paga. No passado, as indulgências em dinheiro. Aí você vai estar livre do purgatório. Olha que doutrina. Mas os méritos excedentes dos mártires, segundo esta crença, dos santos apóstolos, de Jesus Cristo
e da Virgem Maria, os méritos excedentes deles estão colocados nos tesouros, chamado tesouros dos méritos, tesouro dos méritos. E quando então é clamado a estes que eles saiam do purgatório, que eles tenham a sua vida completada, então esses méritos excedentes dos mártires de Jesus, da Virgem Maria, são colocados na vida daqueles que estão no purgatório. Assim, os remindo do purgatório. Percebeu? E o sacerdote é que vai liberar, meus queridos. É os sacerdotes que vão liberar esses méritos excedentes para a vida daquele que ainda precisa de algum mérito. É o sacerdote que vai liberar. Misericórdia. Quanta coisa, né? Então perceba, meus queridos, que são doutrinas que elas foram adentrando o seio da igreja, corrompendo assim todo o sistema da pureza apostólica, né? E outra crença foi de que a autoridade repousa sobre a igreja. Então, ao longo dos séculos, a igreja estabelecida adotou muitas crenças, muitos dias santificados, símbolos do paganismo. Dia santo A, santo B, tem um dia para cada santo, não é mesmo? Você sabe disso. Então a igreja foi estabelecendo. Por quê? Porque ela tem autoridade. Ela é suprema em todos os aspectos, em questão de fé e de moral. E ela foi estabelecendo dias santos. Então, quando as vozes se erguiam contra os erros da igreja, então a igreja assumia o direito de ela única ter o poder de interpretar as escrituras. A igreja, e não a Bíblia, tornou-se a fonte final de toda autoridade. A Bíblia não, mas a igreja. A igreja argumentava que duas fontes existiam da verdade divina. Primeiro, que era a igreja, aliás, as Sagradas Escrituras, e segundo, a tradição da igreja. Essa tradição da igreja consistia nos escritos dos pais da igreja, dos decretos de concílios eclesiásticos, credos aprovados e cerimônias da igreja. Então, primeira crença, a Bíblia. Segunda, a doutrina. E eu vi um sacerdote dizendo: meus amigos, a Bíblia não. Primeiro é a tradição da igreja. Primeiro, a tradição. A Bíblia fica em segundo plano. A tradição, ela é mais importante. Sabe, queridos, e a Bíblia fica em segundo plano. E isto tem realmente ocorrido. A tradição está em primeiro plano. A Bíblia fica em segundo, terceiro plano. Percebe? Então, decretos, concílios, credos foram sendo aprovados e isso se torna, então, a tradição da igreja. Sempre que a doutrina da igreja fosse apoiada pela tradição, mas não pelas escrituras, sempre, neste caso, prevaleceu a tradição. Porque a igreja queria aquela doutrina. A tradição substituindo as escrituras sagradas. E são vários, por exemplo, adoração de imagens, adoração a santos, adoração a relíquias, purgatório, batismo de criança, santificação do dia do domingo, dias santos, cabeça universal da igreja, cabeça visível universal da igreja, e tantas outras crenças. E as pessoas não tinham autoridade de interpretar a Bíblia, tinha que ser a igreja. É a igreja que tem a verdade, unicamente ela tem o poder de interpretar as escrituras. As pessoas simples não podem interpretar as escrituras. Então somente a igreja era esse o alvo, a ideia fundamental da igreja durante os séculos da Idade Média ou Idade Escura que seja. Percebam, muitas doutrinas de homem foram inseridas no seio da igreja. E hoje nós temos uma situação corrompida
doutrinalmente. E essas doutrinas foram contrapostas ou contra a reforma. E estas doutrinas que foram assim questionadas pelos reformadores, os reformadores não aceitando essas doutrinas, aí dá a origem ao movimento da reforma, que mais tarde dá origem às diversas igrejas protestantes. Portanto, amados, a Bíblia diz bem claro, não fique como menino sendo jogado por todo lado, por todo vento de doutrina, não. Tenhamos cuidado, precisamos de ir pela palavra de Deus. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o sacerdote que ministra a meu e ao seu favor. Tá certo? Eu e você somos sacerdotes de Cristo, ministério de todos os crentes, ministério sacerdotal de todos os crentes. Vamos a Ele com inteira confiança, diz a palavra de Deus. Ninguém humano foi colocado aqui em lugar de Cristo. O Espírito Santo foi enviado para estar ao nosso auxílio em todos os momentos. Cuidemos para não vivermos, não nos apegarmos a estes ventos de doutrinas de homem, preceitos de homem. Que eu e você sejamos orientados unicamente pela palavra de Deus. Vamos orar? Porque o tempo já se esgotou. Pai querido, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por abrir os nossos olhos, dar-nos conhecimento e termos a Tua palavra em mãos para vivermos de acordo com ela. Nos ensine, nos ajude, dê-nos graça e misericórdia para trilharmos o caminho da verdade, ó Pai. Da verdade que é Cristo Jesus. Abençoe cada um de nossos ouvintes, em nome de Cristo Jesus oramos. Amém? E amém. Meus queridos, desejo a todos um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.